Gente, é um privilégio, né? Para nós é um presente ter esse casal aqui. Glória a Deus pela vida deles. Realmente é um presente. Já tiveram aqui outras vezes conosco, né? E é um privilégio realmente ouvi-los. E você vai ter a oportunidade dessa noite de ouvir. Estenda sua mão para cá. Papai, no nome de Jesus, eis aqui o teu servo, Senhor. Deus, continue falando através dos lábios dele. E Deus use conforme tu queres, Senhor. Deus, este lugar é teu, faça do teu jeito, da tua maneira, porque sempre é perfeito. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que bom poder estar aqui com os irmãos novamente, né? Para mim é uma alegria muito grande. A gente vai em alguns lugares e parece que cria assim uma afinidade mais do que comum, né? E aqui com vocês foi mais ou menos assim. A gente vem aqui, a gente se sente em casa, né? A gente fica tão à vontade, é como se tivéssemos, eu creio que lá em Trindade, né? E a gente pega esse microfone aqui com o mesmo temor que pega em qualquer lugar, mas com uma liberdade, parece que como aquela que tem em casa, né? Eu estava vendo os irmãos dançando aqui, eu falei, Senhor, cada um na sua. Irmãos, porque eu sou igual uma aroeira, viu? Duro, é um poste de concreto. Eu vendo aquela irmã no cantinho aqui, ó. Meu Deus, eu olhava para ela e falei, Senhor, se eu tivesse 1% daquele gingado, eu já estava feliz para dançar. Cadê aquela irmã que estava no canto aqui, que eu gostei demais da parte do homenzinho torto, ela, que corpo, meu Deus do céu. Mas cada um na sua, né? Graças a Deus que o Senhor não me chamou para dançar, viu, Plínio? Mas eu quero ver depois, viu? Agora eu fiquei curioso. Irmãos, eu ouvi ele cantando. O irmão leva jeito. Eu acho que tem futuro. O pessoal que estava na mesa disse que não. Mas eu acho que tem, viu, Plínio? Eu ainda estou com você, eu ainda aposto em você. Irmãos, não é fácil não, viu? Uma esposa com essa aí, você não precisa de inimigo em casa. De jeito nenhum. Você imaginava que ela estivesse gravando um dia? Nunca, né? De jeito nenhum. Primeira vez, viu? Mas eu não solto a voz desse jeito, não. Eu também não tenho esse negócio, não, irmãos. O Senhor me confiou só a palavra mesmo, Ele não me confiou outras coisas, não. Né? Glória a Deus. Eu estou muito, assim, muito feliz quando vi eu recebi da pastora Rosângela aquele tema, né? Eu creio que é algo para nós meditarmos constantemente na nossa vida acerca disso, né? Porque o que mais destrói um chamado, o que mais destrói um sonho, um projeto de Deus, são os obstáculos que surgem e que aqueles que têm um chamado não conseguem entender ou não conseguem sobreviver àquilo que se levantou, né? Então, o entendimento de um chamado, realmente ele não te deixa no meio do caminho. Quando você compreende um chamado, você jamais vai parar no meio do caminho. No dia que recebi aquele encarte, eu me lembrei de um fato curioso que aconteceu na minha vida. Eu creio que eu tinha ali meus 18, 19 anos. Eu morava numa cidade no interior de Goiás, chamada Jussara. Eu morava sozinho, tinha mudado para aquele lugar para cuidar de um comércio nosso. E ali conheci um senhor que ele tinha um filho que estava iniciando no motocross. Ele tinha disputado o motocross muitos anos na vida dele. E ele comprou uma motinha para o filho. E o filho dele treinou um bom tempo lá. Isso tinha coisa assim de uns 10 anos. E foi para a primeira prova. E na primeira prova o filho dele levou um tombo e teve uma fratura exposta no braço.
E a esposa dele virou uma onça. E disse, ele nunca mais sobe numa moto. O pai dele virou e falou assim, ele começou certo. Ela falou assim, o menino já quebrou o braço. Ele falou assim, pega qualquer campeão de motocross. Ele não tem menos do que 3, 4, 5 fraturas. E aí ele me contando aquela história. Ele falou, não é um braço quebrado que vai impedir que ele alcance um sonho dele de ser um campeão no motocross. Então, o problema não é o que acontece na nossa caminhada, é como você enxerga o que acontece na sua caminhada. Porque, irmãos, percalço, luta e batalha, nós vamos ter tudo que nós fizermos na nossa vida. Tudo. Até dentro do casamento, né, Plínio? Está aí, ó. A esposa grava a gente cantando. Tudo, irmão, na sua vida, você vai ter desafios. O nosso problema é que na nossa caminhada com Deus, parece que os desafios, eles são mais duros, mais covardes conosco, né? Se você está estudando, se você está com o objetivo de alcançar um canudo, um diploma, aparece o que for na sua frente, e você está todo dia matando um leão, e você está convincente assim, naquela gana, convicto de que você vai alcançar, mas parece que quando é com Deus, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Por quê? O que tem de diferente nisso? A questão é, são coisas espirituais, não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades. E aí nós sempre paramos no meio do processo. Eu agora em setembro faz 26 anos que eu caminho com o Senhor. E no mês de agosto agora estou fazendo 20 anos de pastoreio. Com 6 anos de convertido, eu fui ordenado pastor. Já tinha feito meu seminário bíblico, já tinha auxiliado o pastor Geraldo, o pastor Nivaldo, o pastor Cláudio, e então fui ordenado, eu e Luciana. E nesses 20 anos, irmãos, o que eu já vi de gente que desistiram de um processo, o que eu já vi de pessoas que desistiram eu não digo nem um chamado, mas uma proposta. Porque a Bíblia diz que todos são chamados. Todos. Ah, pastor, mas o texto diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Mas o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele fala que ele conheceu a todos, aos que ele conheceu, ele predestinou, aos que predestinou, ele chamou. Ou seja, então chamado é para todo mundo. Agora, resposta, poucos terão. Por quê? Justamente por isso. Então, ao longo da caminhada, eu comecei a notar, irmãos, não são os fracos que ficam no caminho, não. Às vezes nós pensamos assim, os mais frágeis é que ficarão pelo caminho. Não. Para mim, os que ficam pelo caminho são os covardes. É diferente. Porque fraqueza e covardia é muito fácil de você visualizar. Porque se fosse fraqueza, eles seriam frágeis em tudo. Mas o problema é que muitos ficam no caminho, não porque são frágeis em tudo, mas é porque nessa causa eles são covardes. E eu gosto muito de separar uma coisa da outra. Eu estou aqui só abrindo um entendimento com você para nós entrarmos na palavra, tá? Porque senão você vai falar, credo, esse pastor nem usa a Bíblia. Mas eu quero assim que você entenda o que eu quero trazer para o seu coração nessa noite. Porque isso para mim, irmãos, essa quebra do processo, dentro daquilo que Deus propôs para você, eu não vejo isso como fraqueza, às vezes uma debilidade na nossa resposta, não. Eu vejo sim uma covardia.
Por quê? Porque a covardia, ela não depende de uma capacidade sua, mas ela depende sim de uma decisão que você toma. É uma decisão de dizer não, não quero mais, ou dizer não, eu não vou mais, ou não quero, simplesmente não quero. Então eu queria nessa noite compartilhar com você, até dar continuidade numa palavra que eu ministrei aqui não, lá no acampamento com a liderança. Quando eu falei do maior chamado da Bíblia, não sei quantos lembram, quando eu preguei em Êxodo capítulo 4. Quem está lembrado? Quantos aqui lembram? Vamos ver se esse povo é bom de memória. Fiquei sem graça agora. Pensei, uau, todo mundo vai lembrar, né? Mas é assim mesmo. Devagarzinho aqui, quando eu for falando, você vai lembrar. Quando eu estava falando sobre o maior chamado da Bíblia, que eu compreendo, que é o chamado desse homem chamado Moisés, e a gente estudando o capítulo 4, né, falando sobre as coisas as quais o Senhor usou Moisés para fazê-las. Você nota que um homem que Deus, vamos dizer assim, treinou ele para dizer, olha Moisés, você não vai passar aperto não. Estou te qualificando, né? O que você tem na mão? Tem um cajado, joga no chão, e esse cajado se torna uma cobra, Moisés corre dele, Deus fala agora, pega ele pela cauda. Quando Moisés pega aquela cobra pela cauda, se torna um cajado novamente. Deus estava ali simplesmente capacitando Moisés para uma caminhada. Por quê? Porque ele estava capacitando um homem que seria dono de um dos maiores chamados da Bíblia. Não era qualquer homem, era um homem diferenciado, né? Mas eu queria falar um pouco com você nessa noite sobre a construção desse chamado, que é no capítulo 3. Abra sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Êxodo. Deixa eu ler com você esse texto. Como foi construído o chamado desse homem chamado Moisés? Por que eu quero mostrar para você como foi construído esse chamado? Porque se nós atentarmos a maneira como nós edificamos aquilo que nós estamos preparando para servir o Senhor, irmãos, é bem provável que na nossa caminhada nós estejamos mais preparados nas adversidades. Eu fico vendo pessoas que às vezes chegam e dizem assim, pastor, eis-me aqui. Irmãos, querendo ou não, eu sempre fui assim, eu fui um despertador na vida dos outros. Eu estou conversando com alguém, eu estou sempre tentando apontar um caminho. E as pessoas que ficam perto da gente, elas acabam empolgando. Pastor, eu quero ir, eis-me aqui, viu? Ó, conta comigo. E naquilo também a gente empolga. Porque você fica orando, a minha oração é, Senhor, manda os obreiros. Senhor, cadê os obreiros? Né? Manda os obreiros. E naquele desespero, alguém nos ouve e empolga. E a gente ouve uma resposta, empolga também. Então há uma empolgação dos dois lados. E aí você fala assim, não, então deixa eu te enviar. Irmãos, você envia a pessoa, daí 1 mês, 2 meses, ela vira e fala para você assim, eu acho que não era isso que eu queria. Aquilo, num primeiro momento, para a gente é aquilo assim, de novo, né? Mas, se nós entrarmos nessa neura, nós terminamos de matar o chamado daquela pessoa. E aí, ao contrário, nós precisamos tentar buscar lá no começo,
e tentar reconstruir essa caminhada, para ver aonde foi que aconteceu algo de errado, ou aonde não teve uma edificação, para que pudesse desfazer um sonho tão rápido. Eu estou te falando, porque isso aqui nós vamos entender um pouco nesse texto. Vai comigo aí, vamos lá. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Olha para mim um instante. Imagina você hoje no lugar desse homem. Irmãos, eu creio que na nossa vida, durante toda a nossa caminhada com Deus, vão surgir várias coisas na nossa vida que de alguma maneira ela quer nos despertar para algo no Senhor. Mas em compensação, muitas dessas coisas passarão em branco. Muitas dessas coisas serão desapercebidas, ou às vezes até imperceptíveis aos nossos olhos. Eu fico assim impressionado como muitos homens nessa palavra tiveram sensibilidade para entender pequenas coisas. Tiveram sensibilidade para em pequenos detalhes entender o que Deus estava falando. Eu sou apaixonado pela visão que José teve de tudo baseado em 2 sonhos. José tem 2 sonhos e vive uma vida baseado no sonho que ele tivera. A ponto de, no final de tudo, quando ele teria a oportunidade de devolver tudo que os irmãos fizeram, José simplesmente olha e diz assim: não foi vocês que me enviaram para o Egito, mas foi o Senhor meu Deus, para que hoje eu tivesse alimento para sustentar a casa do meu pai, vós e os vossos filhos. Irmãos, essa resposta, ela só foi possível porque esse homem viveu uma vida inteira
baseada em um sonho. Então Deus, Ele proporciona coisas na nossa caminhada, para que isso possa alcançar o nosso coração. Coisas que às vezes acontecerão aos nossos olhos de relance. Situações que às vezes uma palavra que alguém vai te dar ao coração. Às vezes uma oração que alguém coloca a mão na sua cabeça e faz. São coisas pequenas, mas que elas trazem uma ativação no mundo espiritual. E isso faz com que você vá longe. Com uma pequena palavra, um pequeno sonho, uma pequena profecia. Eu sempre digo, eu acho que tudo o que acontece na minha vida, eu olho lá para trás. Um dia, quando era ali um novo convertido, com mais ou menos, quando eu tive aquele sonho, que a Valéria chegava e me entregava aquela profecia de Isaías, tinha o quê? Um mês de convertido, 2 meses, foi logo depois que eu te conheci, né? Uns 2 meses de convertido. Eu tinha 2 meses de convertido, e não conhecia nada de Bíblia, e nesse sonho, a irmã da Luciana, que era a pessoa que eu tinha conhecido primeiro na igreja, chegava em mim naquele sonho e dizia assim: Deus está mandando você ler Isaías 42, versos 6 e 7. Essa é a palavra para a sua vida. Irmãos, e aquilo, eu acordava do sonho e falava: meu Deus, o que é Isaías 42, 6 e 7? Eu, Senhor, te chamei justiça, tomei-te pela mão e te guardei, te dei por pacto aos povos e para a luz das nações, para tirar da prisão, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, do cárcere os que jazem em trevas. E aquela palavra, saltou de dentro de mim. E aí tudo que eu comecei a viver depois disso, esses 2 versículos se tornou a base de tudo que eu vivo. Porque eu acredito que naquele dia foi o próprio Deus dizendo: isso é o que eu tenho para você. E eu nunca, jamais me esqueci disso. Irmãos, aí você pergunta para mim: você nunca teve problema durante o seu chamado? Ah, irmão, já tomei facada nas costas, punhalada na barriga, já tomei choque na língua, dedo no zóio, já foi tudo que você pensar. Mas nada disso tirou o prazer de viver aquilo que um dia Deus me falou. Nada. Quantas situações a gente passa, mas eu me apeguei a uma palavra e essa palavra me basta. Então, por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu quero trazer à memória nessa noite aquilo que um dia talvez você já tenha ouvido. Alguém que um dia olhou nos seus olhos e disse: Deus está mandando eu te dizer isso. Querido, lembra dessa palavra nessa noite. Vamos falar um pouquinho desse homem aqui. Olha aqui no verso 2 comigo. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Olha para mim um instante. Eu quero dizer uma coisa para você. O que te atrai será sempre o que te dominará. Querido, essa frase, ela parece que é uma frase tão simples, mas ela é muito dura. Porque o que te atrai é o que te domina. Se o dinheiro te atrai, o dinheiro te domina. Se o pecado te atrai, o pecado te domina. Tudo que te atrai te dominará. E com Moisés não foi diferente. A Bíblia diz que quando Moisés olha para aquela sarça, ele acha aquilo muito interessante, e a expressão que ele diz é: irei para lá e verei essa grande maravilha. Eu costumo dizer sempre assim: eu creio que aquela sarça deve ter se queimado por vários dias ali, muita gente passava à beira daquele caminho. E Deus dizia: o dia que alguém olhar para esse negócio e se interessar, eu vou usar ele.
Isso está escrito em 1 Volneir, capítulo 1, verso 1, viu, irmãos? Eu gosto de dizer assim, porque senão você vai falar, que o pastor está pregando heresia. É um pensamento meu. Porque eu creio que esse Deus é um Deus que tenta se manifestar e se tornar conhecido de todas as maneiras na nossa vida. Se a Bíblia diz que a natureza expressa a glória desse Deus, é porque esse Deus quer se mostrar para você até na natureza, até nos animais, até nas pequenas coisas. Esse homem, quando ele se interessa por isso, e ele foi atraído por aquilo, Deus falou, peraí, esse cara quer alguma coisa diferente para a vida dele. Irmãos, tem pessoas que estão dentro da igreja, envolvidos nesse movimento todo, e ele recebe palavra, e recebe profecia, e recebe, sabe, traga o entendimento à mente dele, ele lê a Bíblia, conhece algumas coisas, e vai acontecendo, e parece que tudo que acontece para ele é nada. Mas um dia você vai entender quantas oportunidades na sua vida você perdeu. Quantas oportunidades. Tem uma pastora nossa lá na África, eu gosto demais de ouvir ela contar um detalhe de um dia que ela estava... Ela trabalhava em Brasília com crianças. Pastora Diana, é a que faz a pintura da escolinha lá na África. Ela é uma artista, né? Ela é costureira, faz vestido de noiva e ela se vira nos 30. E essa irmã, ela conta que ela cuidava de crianças na África, em Brasília. E sempre trabalhou com comunidades pobres. E num belo dia, ela conhece o pastor Calênio, que é o pastor nosso da África. O pastor Calênio tinha ido em 2013 comigo à África. E está ministrando lá na igreja, foi conhecer a igreja dela. E de repente ela estava apresentando o que ela fazia na igreja. O pastor Calene virou e falou assim, irmã, uma pessoa igual você na África, meu Deus. Ela falou que depois daquele dia nunca mais foi a mesma. Acabou com a vida dela. Ela falou, então tem que ir embora para a África. Irmãos, e que bênção aquela mulher tem sido na África. Aquela mulher chegou na África, em Moçambique. E a Diana, ela conversa com todo mundo. Os lugares que ela chega, parece que as pessoas conhecem ela há 100 anos. E ela acabou conhecendo a esposa do governador de Nampula. E um dia, essa mulher ficou sabendo que a Diana costurava e pediu para ela fazer um vestido. E ela faz uns vestidos de capulana diferenciado. E essa mulher apaixonou no vestido da Diana. E a Diana se torna então a costureira da esposa do governador de Nampula. Ah, irmãos, tudo que a gente precisa de documento no governo de Nampula é mole. Pastor Calene fala assim, Diana, estou com um problema aí. O que foi? Não, nós estamos precisando pegar uma licença. Ela fala, deixa eu ir lá na primeira dama. Chega lá e fala, mama, está aqui, nós estamos precisando disso. Oh, Diana, espera um minuto. Alô? Arruma aí para a pastora Diana, ela está indo levando o papel, por favor. Irmãos, 2 minutos, está resolvido. Mas por quê? Porque aquela mulher um dia, alguém disse para ela assim, uma pessoa como você lá na África, meu Deus. Irmãos, para quem ama o Senhor, uma palavra basta. Uma palavra basta. E aí tem gente querendo ouvir palavras e palavras e palavras e nunca se sacia das palavras que ouve. Nunca. Então eu conheço chamados tão impressionantes como esse da Diana. Pessoas que você conversa e assim nos pequenos detalhes elas entendem o que Deus falou com ela. Nas pequenas coisas. Os filhos do pastor Calênio, o Alexandre e o Tiago, são já assim, vamos dizer, já foram adotados grandes, né? E o Alexandre casou agora recentemente, que é o mais velho, e o Tiago casa o ano que vem. Eram meninos ali que faziam parte do escotismo em Tabuleiro Grande, no Rio Grande do Norte. Aí um dia, levo o Calênio à África comigo em 2013, quando o Calênio volta,
Lá na África mesmo, ele olhou para mim e falou: me envia para cá, pastor. E eu decidi, falei: você vem. E viemos embora já com essa decisão de no ano seguinte o Calênio ir embora para a África. O Calênio reúne os maiores do escotismo, eram lá, eu acho que 13, 14 adolescentes, e diz: olha, eu vou preparar uma transição, e no ano que vem Ronildo assume vocês, porque eu estarei mudando para a África. O Tiago e o Alexandre esperou terminar a reunião. O Alexandre tinha 17, era isso? 16, eu acho que era 16 e 15 os dois, ou 15 e 14, uma coisa assim. Os dois esperaram terminar a reunião. Quando terminou, olhou no olho dele e disse: aonde o senhor for, nós iremos. Aí o Calênio olhou e falou assim: como? Vocês têm a família de vocês. Ele olhou e falou assim: não. Hoje a nossa família é o Senhor. Irmãos, esses dois meninos viraram um pinhel no pé do Calênio, enquanto o Calênio não pediu a guarda para a família e levou os dois para a África. Hoje se tornaram filho do Calênio, eles chamam o Calênio de pai, né? O Calênio agora casou o mais velho, o ano que vem casa o mais novo, o Tiago. Mas aqueles meninos olharam para a vida do Calênio. E o Tiago, no dia que eu perguntei para ele, falei: Tiago, você tem certeza do que você vai fazer? Ele falou assim: pastor, o sonho do pastor Calênio é o meu sonho. Irmãos, tem pessoas que elas se realizam com o sonho dos outros. Essa é a verdade. E tem outros que nem eles mesmos sonhando, eles não têm coragem de acreditar no sonho deles. Enquanto um sonha os sonhos dos outros. Vamos continuar aqui. Olha aqui o verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava, olha o verso 4 aí do capítulo 3. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Querido, olha para mim um instantezinho, deixa eu comentar algo com você. O nosso interesse é capaz de despertar o céu. Entenda isso. O seu interesse é capaz de despertar alguma coisa no céu. Tem um texto que eu gosto muito, é o de Oséias 5, lá no final do capítulo 5 de Oséias, porque no capítulo 6, no verso 1, ele começa dizendo assim: vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, né? Mas ele termina o verso 15, o verso 15 do capítulo 5, Deus dizendo assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se arrependam e reconheçam os culpados, depois virei a ti. Querido, Deus estava dizendo através de Oséias para Israel, uma nação completamente corrompida, dizendo: o dia que vocês se interessarem por alguma coisa, eu vou mudar o conceito que eu tenho acerca de vocês. Presta atenção nisso. O que você se interessa pode mudar o conceito do que o céu tem acerca da sua vida. Querido, como nós temos uma dormência espiritual muito grande, como nós temos uma dificuldade de enxergar as coisas, ou aceitar as coisas de Deus. Às vezes você olha coisas na palavra que você fala: isso é loucura. Um exemplo, Eliseu, a Bíblia diz que arando ali com a junta, Eliseu, irmãos, era o 12º filho de Safate. Eu gosto demais daquela passagem porque ela expressa muita coisa. A Bíblia diz que Eliseu ali arando com o pai, Elias vem, lança a capa sobre ele e só diz o seguinte:
tu sabes o que aconteceu contigo. Essas são as únicas palavras de Elias para com Eliseu. Elias não põe a mão na cabeça de Eliseu, faz uma oração forte. Elias não prega uma palavra para Eliseu, para dizer: olha Eliseu, eu quero te ensinar como ser um profeta em Israel. Elias não vira para Eliseu e diz o seguinte: olha, eu vou te dar o ponto 1, ponto 2, ponto 3, eu vou te ensinar como você agir com a casa de Acabe e Jezabel, eu vou te mostrar o que o rei pode fazer através da sua vida. Não. Saiba de uma coisa, Eliseu, hoje você não é mais a mesma pessoa. Querido, eu quero dizer uma coisa para você: o dia que Jesus entrou na sua vida, Deus olhou para você e disse: você não é mais a mesma pessoa. E aí nós ficamos esperando algo de miraculoso do céu descer sobre nós. E o algo mais extraordinário e fantástico já aconteceu. Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Ele um dia olhou e disse: está consumado, Pai. O dia que ele falou está consumado, ele falou: terminou minha parte, agora que comece a parte deles. E a hora que você toma uma decisão, você inicia aquilo que Jesus terminou. E nós estamos sempre, parece que esperando acontecer algo mais. Parece que Deus está tendo que provar para nós, enquanto o céu está esperando um despertamento da nossa vida, para que os céus sejam despertados também. Aquele texto de Oséias, aliás, abra aqui comigo, vamos ver esse texto. Irmãos, esse negócio está ficando quente. A minha esposa fica brava comigo. Mas não é, irmão, vai transpirando tudo e aí não funciona não. Ela fala: meu filho, põe uma blusa, meu filho, põe uma blusa. Que jeito. Olha aqui, Oséias. Olha o que o Senhor diz no verso 15. Esse último versículo. Inclusive a Bíblia, Oséias capítulo 5, verso 15. Inclusive a Bíblia, ela traz uma subdivisão justamente no verso 15. Ela não traz no verso 1 do capítulo 6. Por quê? Porque o assunto é o mesmo. Deus estava repreendendo todo Israel. Deus estava repreendendo tanto o povo quanto o sacerdote. A repreensão era para todo mundo. E aí ele diz assim, olha o verso 15: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Presta atenção nesse princípio. Irmãos, quando o nosso coração se inclina para as coisas de Deus, os céus vão sempre se mover em nosso favor. Mas enquanto o nosso coração não inclinar para aquilo que o Senhor tem, irmãos, nós vamos viver o mesmo problema dia a dia. E não adianta. Nós vamos estar sempre olhando ao nosso redor e achando algo para nos justificar daquilo que nós não conseguimos ser em Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: o maior problema do seu chamado não é a pastora Rosângela. O maior problema do seu chamado não são os seus discípulos. O maior problema do seu chamado não são as pessoas que convivem com você, não são aqueles que estão no seu Emaús. O maior desafio do seu chamado é você. É você. Eu cheguei à seguinte conclusão: só Deus para me parar. Só Deus. O dia que Ele quiser, Ele me para. Mas o homem não me para. Não me para.
Eu decidi isso no Senhor. Você vê hoje pessoas frustradas com Deus por causa do homem. Irmãos, em Goiânia, Goiânia hoje eu acho que é a terra dos desviados. Eu creio que tem 2 vezes o número de desviados hoje, é 2 vezes o volume dos que estão na igreja, no mínimo. Você para num semáforo, tem alguém pedindo, você vai falar do evangelho para ele, ele fala assim: eu já fui obreiro, eu já fui levita na casa do Senhor, eu já fui pregador da palavra. E aí, irmão, você começa a ouvir essa pessoa, ela tem a coragem de dizer assim: ah, mas o meu pastor me decepcionou. Espera aí, no que está baseado o nosso chamado, em pessoas ou nele? No que nós estamos apegados? No que você está firmado? Querido, ou Deus te chamou, ou foi o homem. Porque se foi Deus, é só Ele para te parar. É só Ele. Agora, se foi o homem, um dia você para. Por causa do homem. Porque somente quem te chama tem a legalidade de te parar. O dia que você parar pelo homem, é porque você foi chamado pelo homem. Pastor Nivaldo, que foi o pastor que derramou óleo na minha cabeça, me reconhecendo pastor, mas não é o homem que tem o meu chamado, porque o meu chamado está no Senhor. Ele simplesmente reconheceu aquilo que o Senhor tinha para mim, a porção que o Senhor tinha, só isso. Então, quando você for desafiado a continuar no seu chamado, lembre-se de quem te chamou, lembre-se a quem deve o seu chamado, lembre-se em quem você um dia vai ter que justificar o que você viveu nessa terra. Vamos voltar aqui, vai lá para o livro de Êxodo. Vamos continuar entendendo aqui o coração do que Deus estava passando para Moisés. Êxodo capítulo 3. Verso 5. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Olha para mim um instante. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, o que te conduziu até aqui não serve mais para mim. Joga fora o que te trouxe até aqui. Sabe por quê? O maior problema do chamado de um homem e de uma mulher é ele tentar carregar em Deus o que ele tinha antes de conhecer esse Deus. Se você tentar viver em Deus, carregando o que você já possuía, eu quero dizer uma coisa para você: vai dar errado esse negócio. Como diz um amigo meu, vai dar merda. E dá mesmo. Irmãos, ou você depende completamente desse Deus e entende que tudo hoje para você é novo, ou então você vai viver uma vida de desastre. Ah, porque eu sou assim, ou eu gostava disso. Não, mas mesmo antes de conhecer o Senhor eu fazia assim. Irmão, esquece. Deus não quer viver das suas experiências. É o contrário, você que vai viver das experiências dele. Não é o oposto. Quando Moisés chega, Moisés tinha toda uma característica do Egito. Apesar de ser hebreu, tinha sido treinado no Egito. Tinha sido criado no padrão de filho de Faraó. Deus olhou e falou: Moisés, eu preciso te ensinar algo novo. O que você carrega para mim não serve. Então faz o seguinte: tira a sandália dos pés e chega para cá.
Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o seu ministério, presta atenção nisso, se o seu ministério, a força dele, for no que você tinha antes de conhecer o Senhor, eu quero dizer uma coisa para você: seu ministério é fadado ao fracasso. Deus jamais vai depender do que você tinha. Jamais, jamais. Vejo pessoas que às vezes começam a entender um chamado, e elas querem desempenhar um serviço no Senhor, dentro da mentalidade humana que ele carrega. Ou você tem uma disposição no coração, de que o Senhor faça tudo novo, querido, então não entra nesse negócio. Não entra nessa parada não. Fico pensando comigo, Moisés foi treinado no Egito. A Bíblia diz que ele foi ensinado no Egito. Esse homem foi treinado porque todo homem, linhagem masculina, ele era treinado para um dia assumir um trono de Faraó. Porque se morresse o mais velho, era o segundo mais velho. Então, todo homem é treinado para ter um padrão, como na Inglaterra. Todo homem na linhagem da rainha, ele é treinado para ser um príncipe. Ele tem que ter um perfil de príncipe. Então, Moisés não era diferente. Ele tinha sido treinado para ser um faraó. Mas, de repente, se interessa pelas coisas de Deus. Deus olha e fala: cara, agora eu quero te usar. Mas você tem um passado que não me serve. Presta atenção nisso. Você tem um passado que não me serve. Como eu ouvi isso de Deus? Você tem um passado que não me serve. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha uma pregação tão dura acerca disso. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou é edificado algo novo na nossa vida, ou então aquilo que é do nosso passado, se nós continuarmos carregando ele, irmãos, eu vou me frustrar. Por isso que você vê hoje dentro da igreja falta de perdão, até no meio de ministérios, na convivência de líderes. Pessoas que são casquinha de ovo. Aliás, hoje nós vivemos um tempo difícil nesse sentido, né? As pessoas são assim super sensíveis. Se falar uma palavrinha um pouquinho mais dura. Ninguém me ama, né? Ninguém valoriza a minha vida. Sabe, essa sensibilidade mundana, ela está sendo trazida para dentro da igreja. Irmãos, ninguém é forjado. Presta atenção, ninguém é forjado com luvinha de pelúcia. Só é forjado com ferro de ferreiro. E aí as pessoas hoje querem ser formadas com luvinha de pelúcia. Se você vai chamar a atenção de um líder, você tem que chegar e falar assim: ô meu querido, peraí. Jesus, quando olha para Pedro, está vendo Pedro com o coração enganoso, fala: arreda Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, mas sim das dos homens. Ou seja, o seu coração, Pedro, está apegado ao seu passado, você não tem uma mente renovada, seu coração não está entendendo o que eu carrego. Fala isso para um irmão hoje, para um líder, ele nunca mais pisa na sua frente. Por quê? Porque não querem ser forjados pela palavra. Irmãos, eu dou graças a Deus pela vida do meu sogro, que é meu pastor, que é um pai para mim. Porque como o pastor José é usado por Deus na minha vida. Irmãos, sabe, tem coisas que acontecem, que às vezes a gente dá uma paradinha, e fala: que vontade de arregaçar a manga, e falar: agora nós vamos ali fora.
Mas aí a hora que você para um pouquinho, você fala, é para minha edificação. É para minha edificação. Um dia, estava ouvindo aquele lutador aqui da Bahia, o Popó. Ele falou algo muito interessante. O cara entrevistando ele disse assim, Popó, o que você acha que foi uma das coisas fundamentais da sua carreira? Ele falou assim, foi o primeiro sparring que eu tive. Ele me batia mais do que eu batia nele. Interessante isso, né? Ou seja, o que me fez crescer foi o tanto que eu apanhei. Irmãos, o lutador de boxe entende algo que nós tínhamos que aprender. As surras que a gente toma na nossa caminhada não é para nos fazer pior, mas é para nos fazer melhor. Aí o cara lutador de boxe entende um negócio desse. Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi o primeiro sparring que eu tive. Ele me batia mais do que eu batia nele. Aí eu fico pensando, quantos lutadores de boxe lá no começo, que às vezes tiveram um sparring desse, entendeu isso? Capaz que olhou e falou, não, troca o sparring, me dá um mais fraco, porque esse aqui não serve, esse aqui está me batendo. E aqueles que lutaram com os mais fracos, com certeza não se tornaram um popó na vida. Aí você fica dizendo assim, Senhor, ameniza minhas lutas. Senhor, parece que tudo é contra mim. Não, irmãos, não. As lutas, elas vêm para nos colocar dentro do padrão de força que o Senhor espera de nós. É assim. Às vezes a gente senta com algumas pessoas e eu e a Luciana, como a gente sempre teve assim, ministério muito intenso em tudo, a gente é muito intenso em tudo que faz. Então quanto mais intensidade você tem, mais luta você tem, né? Quanto mais coisa você faz, mais luta aparece. E aí a gente começa a contar para as pessoas as lutas que a gente atravessa e sempre atravessou, e é sempre assim, decepções, é sempre pessoa que nos abandona, é sempre pessoas que nos traem, é sempre pessoas que às vezes só aproximam para aproveitar e tirar uma casca, né? Mas, irmãos, tudo isso como nos fortalece? Como nos fortalece como casal? Como nos fortalece como homem de Deus e mulher de Deus? Eu não vejo nada disso como problema, mas eu vejo como uma das virtudes que Deus concede a alguém que quer crescer nele. A questão é como você vê as coisas. É segundo a ótica que você enxerga. Vamos continuar aqui. Tem muita coisa para ver aqui. Verso 6. Disse mais, Êxodo 3:6. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Deixa eu dizer algo para você, isso aqui é fundamental que você aprenda. Tudo que Deus te revela não é para te engrandecer, é para te diminuir. Sabe qual é o problema do Evangelho? É quando nós temos uma revelação de Deus e isso se torna grande dentro de nós. João Batista, quanto mais entendeu quem ele era, ele fala que ele cresça e eu diminua. Quando Jesus dá testemunho de João, Jesus lembra do que João carregava no coração. Quando perguntaram para ele, tu és o Cristo? Ele fala, não, eu não sou. Ou seja, ele parecia com Cristo, ele tinha as características de um Messias, ele tinha o perfil do Cristo, só que ele jamais queria ser o Cristo, porque ele entendia que ele era o precursor de Cristo. O problema, querido, é quando o Senhor nos concede coisas e nós começamos a carregar essas coisas, achamos que nós somos o Senhor. O maior engano do Evangelho é quando nós carregamos algo que nós achamos que é nosso. É quando você vive pensando que o que você tem é seu, enquanto o que você tem é dele. Eu gosto muito disso, quando Deus se revela a Moisés. Eu creio que Deus assim querendo mostrar, dizer, Moisés, olha,
Na verdade, eu sou o Deus dos seus antepassados, né? Eu fui o Deus que avalizou tudo que Abraão fez, eu fui o Deus que selou aquela aliança. Aquilo trouxe um temor tão grande no coração de Moisés, que a Bíblia diz que Moisés não intentou nem olhar para ele. Querido, às vezes as pessoas, elas têm um pouquinho assim do Senhor, e elas acham que isso os faz melhor do que muita gente. Por isso que Jesus vem para desconstruir tudo aquilo que os profetas estavam pregando. Jesus fala, olha, aquele que quer ser o maior, então que sirva. Você quer ser melhor do que os outros? Sirva seus irmãos. Você quer ser grande no céu? Que seja pequeno na terra. Aprenda a servir pessoas, que você vai sentar perto dele lá em cima. Aí a oportunidade que você tem para ser bênção na vida dos outros, você acha, não, mas eu não devo passar por isso. Afinal de contas, eu já sou obreiro, afinal de contas, eu já sou pastor. Afinal de contas, eu tenho muito mais tempo de convertido. Irmãos, como eu sofri com isso. Porque lá em São Luís de Montes Belos, quando me converti, tinha uma geração que já tinha 20 anos dentro da igreja. E de repente, eu me converto, me apaixono por Jesus e começo a buscar o Senhor com toda intensidade. Já me matriculo no CTL, que era o curso de treinamento de líderes. E com 6 meses no curso já fui para fazer o seminário. E de repente, com 3 anos de convertido, eu já tinha concluído meu CTL, seminário, e já era auxiliar de pastor e já ministrando na igreja. E aquela crentanhada com 20 e 30 anos de idade na igreja, que só dava trabalho para pastor, olhava para aquele grupo ali desesperado por Deus e falava, quem eles estão achando que são? Bebê na fé? Irmãos, eles estão lá até hoje, com 40 anos de convertido, falando a mesma coisa. 40, 45 anos de convertido e o mesmo pensamento. É capaz de olhar para alguém que já está caminhando lá na frente e dizer assim, tem 15 anos de convertido, eu tenho 50. E aí? O que os 50 anos de convertido mostrou? Querido, não me interessa quantos anos tem que você conheceu o Senhor. O que me interessa é o que você entendeu do Senhor. Porque talvez tenha alguém que chegou ontem aqui no nosso meio e entende mais do Senhor do que pessoas que estão aqui há muitos anos. Essa foi a virtude de Moisés. Quando ele começou a entender quem era o Senhor, ele falou, não dou conta nem de olhar para ele. Quem sou eu? Às vezes Moisés podia na hora pensar assim, uau, Senhor, mas o Senhor está me escolhendo, então eu sou o cara. Não, não sou não. Não sou não. Não pense que você tem algo diferente pelo seu chamado. Mas pense que Deus pensa diferente a seu respeito. Sabe por quê? Não que Ele te ame mais, mas é porque Ele quer cobrar mais de você. Porque a Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será exigido. Por isso que eu falo, não pense que você tem algo melhor, mas pense que Deus pensa diferente a seu respeito. Porque Ele está olhando para você e dizendo assim, eu vou cobrar mais de você. Não te amo mais do que os outros, mas eu vou te exigir mais. É assim que Ele fala. Olha aqui, verso 7. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Presta atenção nesse verso 8. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Querido, anote isso. O seu chamado não é para te justificar, o seu chamado é para justificar outros. Lembre-se disso. O seu chamado, ele é na verdade para te galardoar. Porque a recompensa de um chamado não é justificação, é galardão.
Então você não faz para te justificar, você faz para justificar outros. Eu não exerço o que Deus me chamou para fazer, para tentar justificar a minha vida. Eu sempre gosto de dizer assim, ó, tem pessoas que às vezes, elas vêm e colocam o dízimo dela aqui dentro, e aí quando ela passa um problema, ela fala assim, Senhor, mas eu sou dizimista. Deus olha para você e diz, e o Kiko? Irmão, e o Kiko? Deus vai olhar para você e dizer assim, você não vai te justificar com seu dízimo, porque fui eu que te dei, você só está devolvendo uma parte que eu te dei. E tem gente que quer apertar Deus nisso, Senhor, mas eu sou dizimista, como se ele tivesse que lembrar Deus de alguma coisa. Irmãos, espera aí, está tudo errado. Não faça algo querendo justificar você, faça algo para justificar outros. Porque enquanto você fizer para justificar outros, você não vai desistir do que você faz. Irmãos, eu amo fazer o que eu faço pelos outros, não é por mim. Eu não faço para me tornar bonzinho perante o Senhor, eu faço para ser obediente a Ele. Amanhã eu quero falar com vocês sobre obediência e chamado. Não vou entrar nisso hoje não. Mas presta atenção nisso. Sabe, porque senão nós vamos ficar fazendo as coisas achando que nós estamos fazendo por causa de nós. Mas nós devemos fazer por causa dos outros. Deus olha para Moisés e fala, Moisés, cara, é o seguinte, ó, tem um povo ali que eu preciso livrar eles. Eu tenho assim, tem subido esse clamor perante mim. Talvez Moisés até pudesse olhar e dizer assim, o que eu tenho a ver com isso? Ainda bem que Moisés não falou. Às vezes você pode olhar hoje e dizer isso. Senhor, mas o que eu tenho a ver com isso? Irmãos, nós chegamos agora da África. Amanhã nós vamos mostrar umas fotos aqui da nossa viagem, para vocês conhecerem um pouco do que acontece lá. Vocês fazem parte daquilo lá, viu? E quero aqui agradecer as ofertas que vocês mandaram das janelas, né? Lá da escola. A escola lá no sertão tem ficado assim, uma bênção, a estrutura. E eu quero saber agora quais os casais que vão se levantar, os irmãos, para fazer um treinamento missionário e dispor a vida para ir embora, né? Estava dizendo para a pastora Rosângela, irmãos, nós estamos desesperados hoje por pelo menos 3 casais lá na África, assim, é um desespero, porque a gente não imaginava que fosse se tornar algo tão complexo e tão grande como está se tornando. Hoje nós estamos com 2 escolas pré-escolar, o ano que vem agora a gente inicia uma escola, vai ser do primeiro lá, o ensino fundamental é do 1º ao 10º ano, né? Então vamos começar o 1º e 2º ano, o ano que vem. Nós temos uma estrutura para alimentar crianças, nós temos uma estrutura para ajudar as viúvas, né? Então assim, e é pouco obreiro. É por isso que eu vejo o que Jesus falava, olha, rogai ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. Irmãos, como falta hoje disposição no coração das pessoas em ir, né? A pastora Rosângela hoje estava a gente falando sobre o sertão, ela falou, nossa, eu fiquei impressionada, né, assim, com a disponibilidade do pessoal do sertão de ser enviado. Eu falei, é porque você não conheceu os africanos, a disponibilidade deles é maior ainda. E ela perguntou, mas por quê? A Luciana usou uma frase que é uma verdade, ela falou assim, é porque eles nunca tiveram dinheiro. Sabe o que atrapalha um chamado, irmãos? O apego ao dinheiro. É só isso. A gente, tudo que vai fazer, é por isso que é o único concorrente que Jesus cita na Bíblia, né? Jesus não chama nenhuma outra coisa de Senhor, só o dinheiro. Ele fala, ó, ou vocês vão servir a Deus ou dinheiro. Não estou dizendo para você que dinheiro é problema. Não estou dizendo para você que ganhar dinheiro faz mal. O problema é o dia que Deus falar no seu coração e você não obedecer por causa do dinheiro. Aí o dinheiro se tornou seu senhor.
Porque é aquilo que eu falei no começo dessa palavra. Tudo que te atrai te domina. Se o dinheiro te atrai, ele te domina. Ele se torna o seu senhor. Então, voltando para aquilo que eu estava falando. Quando nós olhamos para tudo assim, o que está acontecendo, né? Às vezes, bate um desespero de olhar e falar assim: Senhor, mas cadê as pessoas? Né? Cadê as pessoas? Nós estamos com um déficit assim tão grande de obreiros que na semana passada eu e o Luciano olhamos para o outro e dizemos assim: se o Senhor não levantar ninguém, vamos nós dois? Irmãos, e eu não abri mão disso não. Eu sei que se eu falar isso para os pastores, que eu caminho aqui no Brasil hoje, vai falar: você ficou louco, não pode. Mas irmãos, eu não vou deixar, eu não vou aceitar com que algo deixe de acontecer lá, porque o homem quer me segurar aqui. Eu não tenho nenhuma preocupação com isso, não tenho medo, de jeito nenhum. O problema é quem te chamou, quem te arregimentou, a quem você vai justificar o seu chamado. Você é chamado pelos outros. Aí você chega no lugar daquele onde nós estávamos aí, até o mês de abril, até o mês de abril, em Nampula, com 325 crianças cadastradas para alimentar. Aí nós começamos a construção da escola, que é a pré-escolar, para colocar 60 crianças pela manhã e 60 à tarde. Mas para construirmos a escola, nós não tínhamos estrutura para continuar dando alimento para todas as crianças, porque não tinha obreiro. E aí nós ficamos naquela, ou continua dando a comida, e essas crianças nunca vai ter educação, ensino de qualidade, ou nós vamos dar uma segurada no alimento agora e vamos construir escola. Irmãos, seguramos o alimento, retivemos, porque não tinha obreiro para cozinhar, para fazer. Mas aquilo é de doer o coração da gente, porque eles não têm nada para comer, nada. E aí você chega lá, é todos os dias, a porta da casa do pastor Calene cheio de mãe e criança, pedindo comida ou uma cesta básica. E sabe por que tudo parou? Por falta de obreiro, por falta de pessoas que queiram justificar a vida de outros, por falta de pessoas que, como Moisés, deixou de ser grande no Egito para ser pequeno no deserto. Porque nós pensamos muito em nós. Recebemos lá agora essa semana uma pedagoga lá do Rio Grande do Norte, a Cíntia. Formou em pedagogia, tinha saído até um emprego para ela lá. E ela um dia, ouvindo o pastor Calênio falar sobre a África, o pastor Calênio ministrou em Porto Alegre, daí um mês eu fui lá. Ela me procurou e disse assim: pastor, o que eu preciso para ir para a África? Eu falei: só disponibilidade. Ela falou: então eu vou. Ela terminou o curso dela no final do ano passado, embarcou agora dia 29, ela está lá com o pastor Calênio. E ela vai ser coordenadora da escola lá em Nampula, do PEP lá em Nampula. Às vezes você pode pensar: poxa, uma moça solteira. Irmãos, eu não aconselho. Eu disse para ela, falei: olha, ore por um marido, case primeiro antes de você ir. Eu não aconselho uma moça solteira a ir para lá. Mas ela virou para mim e disse assim: pastor, eu não posso esperar um marido, Deus está me mandando ir. E se ele tem um marido para mim, ele vai me dar um marido lá. Irmãos, tem gente que é diferente. Tem gente que é diferente. Aí você olha para outros que estão aqui murmurando: ah,
Senhor, tem 4 anos que eu estou orando e o Senhor não me responde. Às vezes o que você está orando, Ele não tem para você. Às vezes Ele não te respondeu porque Ele não quer viver o que você quer viver. Só por isso. Vamos continuar aqui, verso 9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmãos, vou contar uma história para vocês. Nós morávamos em São Simão, né, Larissa? Vai sim, Larissa. Larissa era ovelhinha nossa lá em São Simão. Ela está morando aqui. Ela é líder da igreja do Pastor Dinhas, casal abençoado. Amo vocês, viu? E a gente morava em São Simão e fomos para Uberlândia. E eu chegava em Uberlândia ali, orava, eu ia lá para o salão. Nós primeiro reunimos em casa um tempo, orava, e às vezes eu parava e falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui em Uberlândia? Nunca pedi o Senhor para vir para Uberlândia. E aquele negócio me deixava em crise. E aí Deus colocava um casal para a gente conhecer, desviado do Evangelho, vinha caminhar conosco. De repente conhecia outro, e eu não me dava por satisfeito. Eu falava, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Aí alugamos um salão, não estava mais para reunir em casa, e eu ia para aquele salão de manhã orar, e eu chorava, falava, Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar? Eu gosto de pobre, o que eu estou fazendo aqui? Eu perguntava isso para Deus. Aí, irmãos, um dia, montamos lá 2 cestas básicas, chamei, acho que foi 2, 3, não me lembro, chamei, a Luciana estava de plantão no hospital, chamei 2 irmãos da igreja, falei, vamos procurar um lugar aí para a gente levar essas cestas? E entramos no carro, fomos numa invasão lá em Uberlândia. Aí passamos numa rua, passamos em outra, de repente tinha uma senhora, já meio idosa, estava com as crianças, entregamos uma cesta para ela. Eu não me lembro se eram 3 cestas, eu sei que quando tinha uma última cesta no carro, eu estava passando por uma rua, e o Senhor me disse assim, procure uma gestante para dar essa cesta. Andei, nada naquela rua, passei na rua de cima, esburacada, era só barraquinho de lona, era uma invasão. Quando olhei para um lote assim, um barraquinho de lona na frente, e lá no fundo um tanque. E uma senhora lavando, a hora que ela virou um barrigão e 2 crianças pequenas. Falei, tem uma gestante ali. Parei o carro, desci, fui lá, cumprimentei. Bom dia, tudo bem? Ela já assustada, tudo. Eu falei, olha, eu estou aqui para falar de Jesus para você. Para falar de uma salvação que o Senhor tem para a sua vida. E conversei com ela um tempo. E ela olhou para mim, balançando a cabeça, não falou nada. Eu virei para ela e falei assim, eu posso deixar aqui com você uns alimentos? Ela assustou, começou a balançar a cabeça. Eu fui lá no carro, peguei, lembro que era uma cesta muito boa, muito grande, trouxe, e ela começou a chorar, virou para o menino mais velho dela, tinha na época uns 7 anos, virou chorando e falou, eu falei para você, meu filho, que Deus existe. E chorando, falou isso. E ali, ela entregou a vida para Jesus e começou a congregar conosco. Eva, o nome dela. E aí ela começou a congregar conosco. Quando ela começou a congregar conosco, um dia ela contou uma história de que uma senhora que tinha morado perto da casa dela uma vez tinha falado de Jesus para ela. E ela até ouviu algumas coisas acerca de Jesus e da palavra. Só que aquilo não permaneceu nela. Mas que aquele dia, naquele socorro, Deus se revelou a ela. Irmãos, e nós mudamos de Uberlândia e ela ficou numa igreja. Aí esses dias atrás, uma pessoa me adiciona no Facebook, a Luciana está rindo por causa da história. Uma pessoa me adiciona no Facebook, e eu olhei e falei assim, uau, parece a Eva, aquela que era... Irmãos, mas toda arrumadinha.
Sabe o que ela é hoje? Ela é cantora na Assembleia de Deus e está recebendo convite para todo lado para ministrar. E eu mostrei para a Luciana, e ela cantando não sei aonde em São Paulo, não sei aonde em Minas, não sei aonde. Eu falei, Luciana, olha a Eva. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem lugar que você vai, é porque tem alguém clamando, não é porque você é bonzinho e você decidiu ir. Tem coisas que você faz na sua vida, não é porque o seu coração é melhor do que o dos outros e decidiu responder, mas é porque tem alguém clamando e Deus decidiu ouvir, e disse para você, vai que eu preciso abençoar alguém. Então quando você interrompe um chamado, eu quero dizer uma coisa para você, talvez você esteja interrompendo um sonho de alguém que está clamando. Presta atenção nisso. Irmãos, depois disso aí eu falei, foi por isso que nós paramos em Uberlândia, só por causa da Eva. Lógico, hoje eu olho para a vida de vários irmãos, o Daphne e a Nayara estão lá no Barra do Garças, o Paulo e a Laís estão lá em Primavera, são casais que foram abençoados pela nossa vida, Deus nos usou na vida deles para trazermos para o Evangelho. Irmãos, mas quando eu olho, eu falo, eu acho que Deus olhou o clamor da Eva, com 2 crianças pequenas, um na barriga, aquela miséria danada, dizendo assim, Deus, e agora, o que eu faço da minha vida? E aí, às vezes você olha e fala assim, nossa, Deus me usou, sabe por quê, irmãos? Porque tinha alguém clamando, porque tinha alguém sonhando com algo. Porque quando Deus quer usar, Ele usa jumento, Ele usa jumentinho, Ele usa o que for. Como é que Ele não vai te usar e não vai me usar? Então eu quero dizer uma coisa para você. O dia que você parar por causa de algum problema, você pode estar abortando vários sonhos e vários clamores de Deus que têm se levantado. Eu bato nessa tecla muito com os pastores que caminham comigo. Eu falo, o dia que você desiste de algo, eu quero dizer uma coisa para você, você não está abortando só o seu sonho, você está abortando o sonho dos outros, porque tem gente sonhando e gente clamando. Por isso que Deus fala isso aqui para Moisés, Ele está dizendo, o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, o negócio aqui não é você, é aquele povo que está sofrendo, e eu vou te usar na vida daquele povo. Vamos continuar aqui, verso 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Querido, olha para mim um instante. A questão não é o que você tem, mas é o que Ele tem para você e através de você. Como nós somos limitados, porque nós pensamos sempre com o que nós carregamos, nós esquecemos do que nós carregamos de Deus. Ah, Senhor, mas será? Será que eu posso? Será que eu consigo? Esse pastor nosso que está na África, ele tem uma história muito interessante. Pastor Calênio, irmãos, é uma pessoa que não tem muito estudo, mas tem uma inteligência extraordinária. Ele nunca estudou nada de programação, e ele é programador. Quem é programador que já fez programação sabe do que eu estou falando, irmãos, é um caminho pedreira. E ele aprendeu programação sozinho. Ele desenvolveu um programa de nota fiscal, que é o programa de nota fiscal para posto de combustível mais vendido no Rio Grande do Norte, que ele desenvolveu. Quando ele desenvolveu esse programa, e esse programa começou a crescer, ele trabalhava na prefeitura de Pau dos Ferros, e aí ele foi chamado, convidado, para assumir a prefeitura de Tabuleiro Grande. Como a prefeita era recém-eleita e nunca tinha sido política, ela falou, preciso de alguém para administrar a prefeitura. E ele literalmente era o prefeito da cidade, ela só tinha o nome de prefeita, mas ele é que determinava tudo da cidade. Quando ele estava à frente da cidade, foi que ele foi conhecer a África.
A prefeita falou assim: não vai não, fica aqui, porque você é o próximo prefeito. E aí um dia um deputado falou assim: você hoje com esse programa seu de nota, se você arrumar uma prefeitura para você eleger prefeito aqui, você se elege deputado federal pelo Rio Grande do Norte, fácil, fácil. Irmãos, ele foi embora para a África, sem nenhuma certeza. A única certeza que ele tinha, que nós pagaríamos o aluguel dele na África, e ele tinha dinheiro para comprar comida. Essa era a única certeza. Hoje, depois de 5 anos, ele fala: pastor, se voltasse em 2014, eu faria tudo do mesmo jeito, tudo da mesma forma, enfrentaria tudo, sem tirar uma vírgula. Irmãos, e como o Calênio ralou para chegar lá em Moçambique? Como ele ralou? Mas para mim o diferencial de tudo é que o Calênio nunca confiou no que ele tinha, mas ele acreditava no que Deus tinha para ele. Sabe quando é que o seu chamado se frustra? Quando você confia no que você tem. Porque se você acreditar no que Ele tem para você, você nunca vai parar por causa de um problema. Porque o seu alvo vai ser sempre Ele, o objetivo da sua vida vai ser sempre Ele. Hoje tem tanta gente decepcionada com esse evangelho, sabe por quê, irmãos? Porque eles acreditavam sempre no que eles carregavam. Acreditavam sempre no que eles queriam alcançar. E nunca pensaram no que Deus queria alcançar através deles. Verso 13: disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhe direis? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Querido, aqui para mim está um ponto assim fundamental. Tem muita gente querendo credenciar no Evangelho pelo nome que tem ou pelo cargo que possui. Se ele não te credenciar, a sua credencial não vale nada perante ele. O dia que você precisar de justificar alguma coisa, dizendo: mas eu sou obreiro, ou mas eu sou pastor, é sinal que você está vivendo pela sua credencial. Guarde isso que eu estou te falando. Porque enquanto você viver para justificar o nome dele, você não vai precisar de usar a sua credencial. Apóstolo Paulo, eu gosto muito quando ele fala assim: olha, se eles são apóstolos, eu também sou. No entanto, não é isso. Não é esse o problema. Eu posso me gabar em tudo que eles se gabam. Paulo estava dizendo. Mas a questão não é essa. Porque Paulo não queria contar o que ele tinha conquistado. Paulo preferia contar o que ele tinha passado. Olha, já sofri perseguição, chibatadas tantas vezes, já sofri naufrágio, fome, nudez, tudo. Aprendi a passar necessidade. Mas tudo por uma causa, por causa dele. Moisés estava preocupado, dizendo assim: como é que eu vou chegar lá? E eles vão me perguntar, quando eu disser: ó, Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Como é que eu vou falar que eu Moisés, eu Moisés que estou aqui em nome de Deus? Não, Moisés, esquece seu nome, dá o meu, porque o seu nome não vai contribuir em nada nessa caminhada. Enquanto você não entender que a peça principal nesse processo sou eu, o resto
não faz a mínima diferença. Por isso que Jesus, irmãos, em todos os lugares que ele ia, Jesus mostrava o Pai. Jesus não estava preocupado em aparecer. Jesus, ele queria que o Pai fosse conhecido, ele queria que o Pai fosse notado. Vamos aqui, deixa eu concluir isso com você, para a gente orar. Vai aí no verso 16. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Querido, olha aqui para mim um instante. Agregue pessoas maduras ao seu chamado. Caminhe com pessoas maduras. Eu sempre falo, você quer amadurecer em algumas áreas da sua vida, caminhe com pessoas mais maduras do que você nessas áreas. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, não vai sozinho não, chama os anciãos com você. Por quê? Porque os anciãos já têm experiência de vida. Irmãos, isso aqui é uma verdade muito grande para o nosso chamado. Tem pessoas que querem desenvolver ministérios, que querem desenvolver chamados, baseados em experiências de meninice, de coisas pequenas. Caminhe com pessoas mais maduras do que você. Porque quando você caminhar com pessoas mais experientes e maduras, irmãos, como eu aprendo quando eu fico perto do pastor José, com aquela cabeça branca. Como eu aprendo quando eu fico perto do pastor Jonathan. Acho que aqui vários conhecem o pastor Jonathan da Missão Antioquia, do Vale da Bênção. Gente, como é bom estar perto daquele homem. São pessoas que agregam a nossa vida. São pessoas que têm uma experiência. São pessoas que são calejadas. São pessoas que já passaram por problemas que nós não passamos. Que nós podemos olhar para eles e dizer assim: nisso aqui eu não preciso passar, eu já aprendi com ele. Por isso que Deus fala para Moisés: pegue os anciãos. Aí olha o verso 18: e ouvirão a tua voz, e irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhes dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Deus fala assim: Moisés, quando você for afrontar Faraó, chama os anciãos para ir com você. Sabe por quê, irmãos? Eu quero encerrar essa palavra dizendo isso para você. Essa obra não é para menino. Essa obra é para gente madura. De meninice o mundo está cheio. De criancice o mundo está cheio. Sabe, aqui não é lugar de fazer biquinho. Aqui não é lugar de falar assim: ah, fulano não gosta de mim. Aqui não é lugar de você dizer: ah, não estou tendo oportunidade. Irmãos, quem carrega as coisas de Deus não precisa de microfone para ter oportunidade. Quem carrega as coisas de Deus não precisa de um violão para ter oportunidade. Quem carrega as coisas de Deus não precisa de holofote, não precisa de palco para ter oportunidade. Quem carrega as coisas de Deus tem oportunidade no trânsito, tem oportunidade numa fila de banco, tem oportunidade numa escola, tem oportunidade em qualquer ambiente. O problema é que a religiosidade no nosso coração nos traz as meninices achando que pregar a palavra é oportunidade de crescer em Deus. E aí acabamos limitando o nosso chamado por causa de meninices, de criancice. Paulo, ele estava tão cansado sobre essas coisas, que ele fala: olha, já era tempo de vocês estarem comendo comida de verdade, e vocês ainda estão tomando leite. Leite. Então eu quero encerrar essa palavra hoje, antes de orar com você, dizendo: sabe, não deixe mais as meninices da vida interromper um processo de Deus no seu coração.
Não deixe mais as meninices espirituais paralisar você. Sabe, as picuinhas. Pelo contrário, seja maduro nessas coisas. Caminhe com pessoas maduras que vão acrescentar sobre você. E aí você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida amanhã. Eu, quando me converti lá em São Luís de Montes Belos, meu primeiro pastor foi o pastor Geraldo. E eu chegava na nossa empresa todo dia, 6h30 da manhã, a gente tinha recapagem de pneu. E eu que chegava mais cedo para abrir o vapor e, para abrir a parte interna da loja. E aquilo me dava umas horas a mais de folga no final do dia. E o pastor Geraldo falava assim: cara, toda folga que você tiver, vem aqui para o escritório da igreja. Logo que eu me converti, ele falava: fica perto da gente, os pastores estão orando todo dia aí no salão. Caminhe perto dos pastores, fica perto deles, ouça o que eles estão falando, ouça o que eles estão conversando. Irmãos, e assim eu fiz. Às vezes, no meu horário de almoço, eu não ia até a minha casa almoçar. Eu ia para a igreja orar com os pastores. Eu deixava de almoçar para ir para a igreja, estar orando com eles e ouvindo eles. Aí todo mundo olhava, falava assim: ah, o Vonei, o Celso, o Roberto são capachos de pastores. Todos esses que fizeram isso nessa época se tornaram implantadores de igreja. Quem fez isso entendeu o que Deus tinha para a vida deles. Sabe por quê? Porque a gente andava com pessoas maduras. Se você anda com pessoas maduras, você amadurece. Mas enquanto você fica ouvindo os meninos da fé, você vai fazer biquinho por tudo que acontece. Você vai ser casquinha de ovo com todas as situações que surgirem. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Eu acredito muito, sabe... Pega aqui o teclado, Luciana, por favor. Vem cá os irmãos também, sobe aí. Irmãos, eu acredito muito que uma palavra nos basta. Eu acredito muito que uma palavra, ela pode mudar o nosso destino. Uma palavra que eu recebo ao meu coração e digo isso a partir de hoje, se tornará uma verdade para mim. Sabe, muitas vezes na nossa vida nós ficamos esperando tantas coisas acontecerem. Parece que Deus tendo que provar certas coisas para nós. Às vezes nós pedimos: Senhor, molha a lã para mim. Deus molha a lã, você fala: não, agora o Senhor seca, então quero ver se é verdade. Aí Deus seca, depois você fala: não, Senhor, mas agora não é a hora. Aí daqui uns dias você fala: Senhor, molha de novo a lã, deixa eu ver se é verdade. Aí Deus molha e você fala: não, Senhor, agora eu quero ver se o Senhor seca, então. E você passa anos e anos. E aquilo que Deus tem para você vai ficando, vai ficando, vai ficando. Depois de falar tudo o que eu falei nessa noite, sabe qual será a minha oração? É dizer assim: Senhor, desmistifica tudo no chamado dos meus irmãos nessa noite. Tira todo o misticismo, tira tudo aquilo, Senhor, que tem, sabe, paralisado, tira tudo aquilo que tem prendido e que tem impedido esse processo de acontecer. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que às vezes ouvindo isso, pode sentir no seu coração assim: poxa, eu poderia estar muito à frente hoje. Eu poderia hoje estar muito, mas muito além do que o que eu tenho vivido. Mas está bebendo leite ainda. Podia estar comendo feijoada, mas está tomando leite. Podia estar comendo um churrascão espiritual, não, mas está tomando uma madeira. Porque o churrasco ainda faz mal. Quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Tem povoados aqui no Nordeste, cidades pequenas no Nordeste, que o que você tem é um rio de água viva no lugar daquele. E às vezes você se sente um poço seco nesse lugar.
lá na África, então, eu não posso nem dizer o que seria, eu acho que seria um oceano de água doce. Às vezes você fica olhando para você e dizendo assim: eu tenho tão pouco de Deus. Mas você não imagina que o que você carrega, aonde não tem nada, é muita coisa. Ali, irmãos, até o amargo é doce, literalmente. Coloca sua mão na posição de receber. Eu creio muito no poder da oração. Eu creio muito que uma oração, ela pode desativar, ela pode desarmar aquilo que tem tentado resistir a um chamado, a uma resposta maior no seu coração, e ao mesmo tempo ativar algo do céu. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, meu Deus, eu oro para que escamas caiam, Senhor, escamas que têm impedido, às vezes alguns aqui, de contemplarem aquilo que o Senhor tem. Eu oro, meu Deus, para que haja fogo, haja desejo no coração desses irmãos, Senhor, para que muito mais do que olharem para eles olhem para o Senhor. Muito mais do que tentar perceber o que eles têm, eles possam entender que é uma necessidade de perceber o que o Senhor tem para nós. Senhor, levanta os olhos desses irmãos aos céus. Senhor, levanta os olhos desses irmãos aos céus, para que eles entendam que é do céu que vem a resposta, para que eles entendam, Senhor, que o que norteia tudo vem do céu para a vida deles. Para que os ouvidos deles, Senhor, estejam sensíveis para ouvir o teu clamor, por causa do clamor daqueles que têm chegado até o Senhor. Que aqui se levante homens e mulheres, ó Deus, que serão ativadores de outros, homens e mulheres que compreenderão a necessidade de outros, homens e mulheres que não enxergarão somente eles, mas saberão que por detrás do chamado deles há uma multidão, que por detrás da vida deles, Senhor, há milhares e milhares que dependerão da disposição do coração deles. Então, Senhor, alarga a visão, amplie a visão deles nessa hora, abra o coração deles, Senhor, para que eles consigam enxergar aquilo que até então não viram. Em nome de Jesus, Senhor, abre os olhos para eles contemplarem multidões. Abre os olhos, ó Deus, para eles enxergarem, Senhor, aquilo que o Senhor tem enxergado, meu Deus, para que eles possam visualizar o que o Senhor visualiza, meu Pai. Em nome de Jesus, que ministério se levante nessa noite, Senhor, que homens e mulheres que queiram viver dom sobre essas terras se levante nessa noite, que seja derramado dom sobre essas vidas. Levanta aqui, meu Pai, levanta aqui ministérios proféticos, evangelísticos, ministérios de ensino, ministérios de pastoreamento apostólico. Senhor, no nome de Jesus, eu chamo a existência os 5 ministérios desse ambiente, homens e mulheres com disposição, Senhor, de viver para o Senhor, homens e mulheres que têm, ó Deus, coração para morrer, Senhor, em virtude de alguém, para morrer, meu Deus, para ser a resposta para um povo, para ser uma resposta para uma geração. Troca os valores que precisam ser trocados, Senhor. Troca os valores que precisam ser trocados dentro de nós. Tira os nossos olhos daquilo que não é pão. Ah, Senhor, livra-nos de gastar o nosso tempo, os nossos recursos com aquilo que não é pão. Mas coloca o nosso coração na herança que o Senhor tem para nós. Coloca o nosso coração nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, que se abra os olhos, Senhor, que se abra os olhos do coração de cada um aqui, para eles contemplarem
esse tempo, Senhor, essa herança, para eles contemplarem, Senhor, não aquilo que eles queiram buscar para justificá-los do Senhor, mas aquilo, Senhor, que eles alcançarão para justificar outros, porque muitos outros dependem do que eles alcançarão nessa noite. Uma multidão depende do que eles alcançarão nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Transforma-me conforme. Eu queria que você orasse nessa hora dizendo: Senhor, eu quero ser a resposta para a vida de alguém. Eu queria que você mesmo abrisse sua boca e dissesse: Senhor, eu quero ser a resposta na vida de alguém. Eu quero ser a resposta para alguém. Querido, ainda que seja uma pessoa, talvez seja um Paulo nessa geração, e é você que vai abrir os olhos dele. Peça isso ao Senhor. Senhor, me dá unção para abrir os olhos dessa geração. Me dá coração para morrer por essa geração. Quero ser usado da maneira que te agrada. Peça a Ele, peça a Ele, peça a Ele, e Ele te concederá nessa hora. Minha vida usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, deixe-me, sonda-me, quebranta-me. É, querido, tem uma herança que é sua parte. Tem uma herança que é seu direito. Tem galardão para você. Tem. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Irmãos, fique de olhos fechados. Deus não muda os planos dele. O Salmo 139 diz que cada dia da nossa vida já foi escrito e determinado pelo dedo de Deus. Alguns aqui estão na noite de resgatar aquilo que foi plantado no seu coração pelo Espírito Santo há muitos anos atrás. Deus permite tempos de preparo na nossa vida, mas às vezes nós nos perdemos neste tempo. Nós ficamos perdidos no meio do caminho e esquecemos dos votos que um dia fizemos. E Davi diz assim: pagarei os votos que eu fiz na tua presença, Senhor. E o Espírito Santo me diz que hoje é uma noite de relembrarmos os votos que um dia fizemos. Amém. Muitos aqui já disseram: dia, eis-me aqui, Senhor. Queima minha vida no teu altar. E Deus te diz essa noite: eu escrevi no meu caderno o dia que você disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Está tudo escrito e determinado. De Deus não se zomba. Com Deus não se brinca. Renova os seus vasos agora diante do Espírito Santo.
endireitará novamente os caminhos tortuosos. Ele não muda de ideia, irmão. Se ele mudasse de ideia, ele não teria enviado e insistido na vida de Jonas. Por causa de Jonas, eu pessoalmente não creio que Deus escolhe outra pessoa. Saia da tempestade e venha para o plano original de Deus para a sua vida. Existe um sonho do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Volte para esses sonhos. Olhando para a cruz, olhando para ti, deixei tudo para trás, deixei tudo por ti. Olhando para a cruz, olhando para ti, deixei tudo para trás, deixei tudo por ti. Tem algo mais valioso, irmão, do que tudo que você já conquistou até hoje. Foi por amor. Tem uma herança maior e mais valiosa. Por amor que o meu Jesus. Senhor, nessa noite, Ele está te conduzindo para esse lugar, para dizer: tem algo a ser conquistado, tem um sonho que não pode ser abordado. Não pode paralisar. Olhando para ti, deixei tudo para trás, deixei tudo por ti. Olhando para a cruz, olhando para ti, deixei tudo para trás, deixei tudo por ti. Foi por amor, foi por amor, foi por amor que o meu Jesus se entregou. E eu por amor, eu por amor, eu por amor, a minha vida eu te dou. Pai, Você. Senhor, que no nosso coração tenha sempre, ó Deus, o que João Batista carregava, que ele cresça e que nós diminuamos. Senhor, a ponto de fazermos da nossa vida o que aqueles irmãos moravianos fizeram. Chegarmos a um entendimento, Senhor, de que tudo vale a pena por causa do Senhor. Quando disseram que o Cordeiro receba a recompensa do meu sacrifício. Ah, Senhor, nos ensina a viver nessa dimensão, onde possamos entender de fato e de verdade que nós somos o sacrifício, por causa da vida de alguém, por causa do chamado de alguém, por causa do ministério de alguém. Senhor, não simplesmente por cantar uma canção, não simplesmente, Senhor, para cantar uma canção bonita, ou para falar versos, ó Deus, que possa insinuar alguma coisa, mas que isso seja de fato e de verdade o nosso viver. Que nós sejamos o sacrifício, Senhor, desse culto, em nome de Jesus. Olhando para a cruz, olhando para ti, deixei tudo para trás, deixei